Agora nós entramos nos prazos da prestação de contas parcial e final. Quais são as normas que precisam ser cumpridas em cada uma? A gente tem a prestação de contas parcial, justamente por ser um processo parcializado durante a campanha, que deve ser apresentado pelo contador de 9 a 13 de setembro. Então, basicamente, nestas datas, nesse período, no máximo dia 13 de setembro, o contador precisa enviar dados das receitas desde a abertura de conta bancária, vai precisar enviar os registros de doações estimáveis que a gente acabou de conversar, vai ter que registrar despesas contratadas e, se houver pagamento de despesas, também os seus devidos pagamentos. Uma nota fiscal emitida, por exemplo, no dia 7 de setembro e não paga, precisa ser registrada na prestação de contas parcial. Então, a parcial vai pegar tudo do início da campanha até o dia 8 de setembro, ser registrado e transmitido até o dia 13. Não tem como fazer antes do dia 9 essa transmissão. É de 9 a 13, é um intervalo específico. O contador, obviamente, precisa receber todos os documentos para poder ler as informações constantes, para poder inserir corretamente isso. Porque depois, na prestação de contas final, entreguei a parcial, vou lá para a prestação de contas final, percebo que algo do período da parcial, dia 8 de setembro para trás, está equivocado, uma informação, um valor está errado, e eu corrigir aquilo ali, exige uma retificação da parcial. Eu não posso só inserir na prestação de contas final e transmitir. Então, é muito importante o contador já receber os documentos. Esses documentos, eles não precisam ir para a Justiça Eleitoral já na parcial. Eles nem vão, então não precisa fazer anexo na prestação de contas, mas o contador precisa ler os dados ali para ele inserir corretamente no processo de prestação de contas. Então, é muito importante que ele tenha acesso para até sugerir uma eventual retificação num documento que você tenha feito e ele esteja equivocado. Então, fazer essa revisão ali no dia 9, no primeiro dia após o dia 8, é muito importante. A partir do momento que faz a entrega da parcial, pode seguir com a campanha normal, novas despesas ali no dia 9 em diante, elas vão ser informadas lá na prestação de contas final. E aí, durante o percurso da campanha, para encerramentos, nós temos alguns outros limites, né, de prazos. Prazo para arrecadar e contrair obrigações, o próprio dia da eleição. O dia 4 de outubro é a data limite para que candidatos façam a arrecadação e contraiam obrigações para sua campanha. Depois do dia 4, só é possível de se fazer o pagamento dessas obrigações já contraídas. Então, no dia 5, na segunda-feira, 5 de outubro, não pode aparecer uma nova nota fiscal. Não pode aparecer um novo gasto realizado, um contrato assinado. Então, tudo tem que estar firmado até o dia 4. Tem algo que foi contratado e não foi pago, restou uma parcela, faz o pagamento normal no dia 5. Em qual hipótese eu posso arrecadar recursos no dia 5 em diante? Obviamente, se eu for para segundo turno, eu continuo realizando gastos e arrecadando normalmente, mas na hipótese de eu ter sido eleito ou ainda não fui eleito no primeiro turno e fiquei ali no primeiro turno, sem a possibilidade de ir para segundo turno, na segunda-feira eu só pago despesas com os recursos das minhas contas de campanha, e se eu não tenho esses recursos, eu posso fazer uma arrecadação exclusiva para o pagamento dessas dívidas que sobraram. Receber doações sem ter essa justificativa de dívida ou um valor em aberto, não pode. Então, o encerramento, a partir de agora, se torna basicamente verificar se tem valores em aberto, tem capacidade de pagamento, se tem um combinado com a direção ainda, não tenho como pagar, a direção já combinou comigo que iria assumir essa dívida de campanha. Tem normas a serem cumpridas para requisitos de assunção de dívida. Então, a gente tem aqui a parte de conseguir uma autorização da direção nacional, através de um acordo formalizado, vai conter lá a origem e o valor da obrigação, além dos dados e a anuência da pessoa credora, um cronograma de pagamento, indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para quitação via direção estadual. Então, tem esses critérios e a nacional tem que dizer, olha, a direção estadual de São Paulo está autorizada a assumir a dívida do candidato Guilherme. Então, essa hipótese ela precisa fechar. E se isso não for assumido, uma dívida existir, a prestação de contas, a partir deste ano, pode ser desaprovada. Então, tem esse critério.
que pode ser imputado e possivelmente agora, durante a gravação aqui dos treinamentos, a gente está passando por algumas novas atualizações na legislação, que não é a resolução em específico, é um projeto de lei que está tramitando na Câmara a respeito de mudanças no quanto pode ser pago em eventuais multas aplicadas a direções partidárias, mas é algo que eu não apliquei no contexto desse treinamento porque isso não está vigente. A gente acredita que isso, se for passar, não muda tanto as normas a ponto de eu ter que regravar aqui para vocês, por exemplo, todas as instruções dadas. Especificamente em penalidades, o projeto visa mudanças no percentual que pode ser pago ou pode ser cobrado e eventuais bloqueios de contas correntes das direções partidárias com obrigações em aberto. Das sobras de campanha, nós temos ainda o encerramento, né, das dívidas de campanha. Sobrou centavos ou qualquer real nas contas de campanha se torna uma sobra. Então a gente tem destinações em específico para fazer desses recursos. Nós temos três contas: doações de campanha, fundo eleitoral e fundo partidário. Doações de campanha, sendo recurso seu, recurso de apoiador, vai tudo para a conta de outros recursos da direção partidária estadual. Então nada pode ser devolvido para ninguém, nem para o seu próprio bolso. É sobra de campanha, vai para o partido. Segundo, fundo eleitoral. O contador emite um boleto, chamado GRU, que é uma guia, assim como o pagamento de fontes vedadas, os recolhimentos que eu comentei anteriormente, o recolhimento do fundo eleitoral das sobras é da mesma maneira. E do fundo partidário, a gente tem um recolhimento para a conta de fundo partidário da direção partidária no Estado. Então, doações de campanha para outros recursos do partido no Estado. Fundo partidário para a conta de fundo partidário do Estado. E o fundo eleitoral através de uma guia para a União fazer esse recolhimento. Independente do valor, essa transação precisa ser realizada. As contas precisam ser encerradas e o contador então precisa receber todos os extratos completos para a prestação de contas. O contador vai pegar esses extratos, vai analisar novamente todas as entradas, todas as saídas, vai olhar se todos possuem comprovantes de entrada, saída, se cumprem os critérios e vai passar a anexar essas comprovações com as suas materialidades, notas fiscais, receitas, recibos, todos na prestação de contas, eventuais notas explicativas de gastos realizados e que precisam de uma justificativa complementar, e vai transmitir esse processo. Isso vai se tornar um processo judicial e o advogado fará esse acompanhamento do processo, que pode levar até 4 anos se o candidato não for eleito. Os eleitos, o julgamento normalmente é até o final do ano para ter a certidão de quitação eleitoral ok, para fazer a diplomação em janeiro de 2027. Então, nós temos essas normas, esse fluxo de cumprimento das obrigações. O que difere aqui a prestação de contas final para quem foi para o segundo turno? Vai transmitir a de primeiro turno normalmente, com todas as despesas e obrigações realizadas até o dia da eleição, dia 4 de outubro. Então, nós fechamos mais uma parcial, digamos assim, do início da campanha até o dia 4, relacionado a primeiro turno. A partir do dia 5, eu tenho gastos que podem ser realizados, arrecadações que podem ser realizadas em prol do segundo turno. Então, tudo que for do dia 5 de outubro em diante, eu presto contas lá no dia 14 de novembro. Então, primeiro turno, dia 13 de novembro, segundo turno, 14 de novembro, o prazo. Tem problema registrar gastos, despesas ali do dia 5, 6 de outubro, que é do segundo turno, para enviar na do primeiro turno? Sem problema algum. O importante é tudo que é do primeiro turno estar na prestação de contas do primeiro turno e do segundo turno estar os de segundo turno. Essa prestação de contas do segundo turno, ela tem mais um tanto de informação que na verdade é a mesma prestação de contas com mais dados só desde o início da campanha. Então não são fatias isoladas de informação, é uma história que eu vou adicionando dados e enviando para a Justiça Eleitoral conforme os prazos. Basicamente, esse era o nosso treinamento. Obrigado por ter assistido, você que ouviu a gente no Spotify, assistiu a gente no YouTube ou na plataforma. Obrigado mais uma vez por ter acompanhado a gente até aqui. Se você for nosso cliente,
Nosso time está à disposição. Se você não for e tiver interesse, fique à vontade em chamar o nosso time comercial. A gente tem materiais no nosso site, como o próprio guia de bolsa. Se você for cliente, você tem acesso à apostila, esse curso com certificado. Você tem acesso aos modelos de documentos e também acesso ao nosso time de contadores associados em todo o país. Prazer ter você aqui comigo e até uma próxima.